Hare Krishna! Que alegria receber você aqui no Campo do Dharma, um espaço dedicado à consciência de Krishna com foco na Bhagavad Gita. Hare Krishna! Frases e versos. Como teria surgido a inspiração para esse quadro aqui no Campo do Dharma? Isso vem de uma coleção de frases que eu acumulei por toda a minha carreira profissional, talvez até um pouco antes. E eu me lembro que até na primeira reunião que eu fiz na minha vida profissional com uma equipe, a equipe que eu estruturei, eu deixei uma frase, esta frase. E no decorrer desses anos, eu ia acumulando essas frases, vindas de livros, cursos, revistas, alguém falava, você via aquela frase em algum lugar, eu ia anotando, depois passando para o computador, salvando nos pendrives, e cada vez fazia isso, ia atualizando aquilo, imprimia, coloquei numa pasta, cheguei a fazer uma pasta com todas essas frases. Porém, com o passar do tempo, eu fui colocando, fazendo essas frases, mas fui deixando de mencionar seus autores. Isso foi um pouco meio automático, instintivo, mas com um certo sentido. Eu comecei a perceber que muitas frases tinham uma certa correlação, eram análogas. Algumas delas se via quase que um plágio. Então você lia aquela frase, a gente lia e pensava, bom, mas será que ninguém nunca disse essa frase antes? Será que foi só essa pessoa? Às vezes uma frase pequena, de poucas palavras, mas ninguém teria dito, teria passado por isso. E aquilo, então eu fui deixando os autores. Porque uma frase, quem não, você aí, eu também, já aconteceu comigo, já não pronunciou uma frase. O que seria uma frase? A não ser um conjunto de palavras estruturadas, elaboradas, organizadas por alguém, diante de um sentimento ou um acontecimento, naquele fervor, se surge, brota aquelas palavras, acontece, aflora ali uma frase. Aí eu sempre pensei isso, bom, será que ninguém? Então eu vou deixar de colocar, de mencionar os autores. E assim foi. E me lembro isso me remete a uma palestra que eu assisti da Nova Acrópole com a Lucelena Galvão. Onde ela fala da soberba do ser humano, mencionando a posse, o poder, trazer para si. Aí ela menciona a terra, onde um sujeito chega num determinado espaço, coloca ali uma cerca e diz, essa terra é minha. Eu me lembro que foi muito engraçado a expressão dela ao a terra responder. Ela disse assim, a terra deve estar pensando que arrogância desse sujeito, que soberba desse sujeito em dizer isso. Eu estou aqui há milhões de anos, chega sem nada um sujeito que vai durar nada aqui e vai levar nada daqui com um sentimento de propriedade. Eu achei muito engraçado. E quero deixar aqui minhas reverências, não só à filósofa Lucelena Galvão, mas também à sábia. Namastê. Também tem, assim, Confúcio disse certa vez, eu já disse que não crio nada. Então ele também já tinha esse sentimento, porque no caminho da espiritualidade, do yoga, na Bhagavad Gita, nós vamos estudando e temos a certeza, criação
é só Deus que cria. Os seres que sejam aqui os humanos nesse planeta Terra, que sejam os outros seres nos planetas celestiais mais elevados, não criam nada. Até porque Krishna diz: eu sou a fonte de tudo, de mim tudo emana. Então, se ele é a fonte de tudo, tudo emana dele, o que nós podemos fazer desse tudo é elaborar, é estruturar, é organizar, criar só com Deus. Assim, vamos à frase. A frase de hoje é: confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. É uma frase muito emblemática, tanto fora como dentro da religiosidade. Nós vemos assim, eu tinha essa frase como muito certa, com muita propriedade. Confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. O colaborador, o funcionário tinha que confiar na empresa, confiar no líder, assim como a gente exige, né, acostuma que a confiança da esposa no marido, do filho no pai, do pai no filho, e assim, dentro da religiosidade, eu me lembro que era até uma blasfêmia, né? Essa frase também é muito emblemática, eu acredito que seja, principalmente dentro da minha cultura religiosa, a qual eu fui educado. Nós não podíamos perguntar nada, questionar nada. Tínhamos que confiar. É o que diz da fé cega. Acredita, não pergunta. Então, essa frase eu tinha muita consideração por ela. Estudando a Bhagavad Gita e o virtuoso e imperecível Yoga de Krishna, ela já perde o sentido completamente. Porque Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 49, a ação é inferior à prática da razão. Busca abrigo na razão, Dhananjaya. Então, Krishna dizendo, para buscar abrigo na razão, que não é para ter fé cega, só acreditar, tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão. O yoga mesmo, Krishna fala, essa soberana ciência. E o que é ciência, senão raciocínio, lógica? Então, dentre essa frase, confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio, agora eu fico com o verso de Krishna. Ação é de longe inferior à prática da razão. Busca abrigo na razão, Dhananjaya. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Hare Krishna!